Estamos no ar, sim, estamos, meus amigos, estamos no ar com mais uma estreia, live, vídeo, chame como você quiser. O importante é que estamos aqui com muita informação a partir de agora. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes que deixam você por dentro desses esportes especiais. Acelera Mundo! Seja bem-vindo! No ar mais um boletim trazendo o automobilismo em destaque no dia de hoje com a Fórmula 1. Já ativa as legendas, a dica... Aqui, né? Opa, aqui a dica tá aí na tela pra você. Pois estamos em vários idiomas. Mas lembrando, né, durante a live não tem legenda, mas depois, assim que o YouTube processar este vídeo, sempre enviamos as legendas em vários idiomas para você acompanhar. Compartilhe com seus amigos de outros países e nos dê uma força. Lembrando também que nossas lives são em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, pois é por causa dela que você está aqui, não é verdade? Mas segue o convite, né? Fique conosco até o fim, sempre temos muitas informações interessantes. Vamos a elas, assuntos do dia de hoje. Deixa eu colocar a imagem relacionada na tela, né? Pilotos de Fórmula 1 prestam homenagem a Ken Block. Haas revela nova marca antes da temporada 2023. Ferrari faz bons ganhos na batalha contra a perda de peso em carro de 2023. Sainz confiante de que Ferrari pode bater a campeã Red Bull. Alpine anuncia a data de lançamento de 2023 e revela nome do novo desafiante da Fórmula 1. E claro, o assunto que te trouxe até aqui, que é título deste vídeo, é essa imagem da tela, né? Suspeita de lavagem de dinheiro com patrocinador de Verstappen. Então vem comigo porque vale a pena. Muitas informações interessantes, como você já viu aqui pelas manchetes. Já vou contar tudo pra você a partir de agora, mas antes lembrar, deixa o like, se inscreva no canal, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos além do automobilismo, especialmente com a Fórmula 1, também do motociclismo e também do mundo das lutas, especialmente o UFC. Então, aguarde sempre informações. Lembrando também que nós transmitimos também as melhores corridas e lutas, tudo ao vivo por aqui. E não esquece, deixa eu colocar na tela pra você, olha só. Curta lá no Facebook, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1. É o grupo F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet. E sem mais demoras, vamos ao primeiro assunto de hoje, que dá título ao nosso vídeo. Lembrando você, comente abaixo no chat, que eu vou interagindo com você. Suspeita de lavagem de dinheiro com patrocinador de Verstappen. A cadeia de supermercados e patrocinadora de Max Verstappen, Jumbo, vai parar o seu patrocínio no automobilismo. Como relata o holandês Algemeen Dagblad, Jumbo se despede após um incidente de lavagem de dinheiro no qual o CEO Frits van Aert é considerado suspeito. No entanto, o patrocínio de Max Verstappen continuará, porque Jumbo e o bicampeão de Fórmula 1 têm um contrato atual. Frits van Aert é considerado suspeito em um caso de lavagem de dinheiro em larga escala, razão pela qual ele foi preso temporariamente em setembro de 2022. O holandês não é apenas um empresário, mas também foi piloto de carros histórico da Fórmula 1. Antes de entrar na categoria LMP2 do campeonato de Endurance da FIA, o WEC, com sua própria equipe em 2017 e participar de corridas. Em setembro de 2022 também foi anunciado que a investigação se concentrou na lavagem de dinheiro e bens por meio de transações imobiliárias, comércio de carros, depósitos em dinheiro inexplicáveis e contratos de patrocínio no motocross. Após as alegações, Van Aert renunciou ao seu cargo de chefe da Jumbo e as atividades de corrida foram suspensas. Isso também tem um impacto no patrocínio da rede de supermercados Jumbo no automobilismo. Este último foi anunciado na terça-feira, na apresentação dos números anuais da empresa.
Um estudo encomendado pela Jumbo descobriu que a empresa não está envolvida em nada em todo o país, mas isso não significa que tudo permaneça o mesmo quando se trata de marketing. Abre aspas, o automobilismo nos apareceu sob uma luz especial, cita Algemin Dagblad, Tom Van Veen. Ele sucede temporariamente a Van Aert. Isso também se aplica ao nosso patrocínio no automobilismo. Não vamos continuar assim por muito mais tempo, disse ele. O grupo disse acabará com essa forma de patrocínio completamente. No campo dos veículos de duas rodas, a Jumbo foi até recentemente associada ao multicampeão do MXGP, o Jeffrey Herlings. No entanto, o caso da lavagem de dinheiro também tem impacto no patrocínio no automobilismo de quatro rodas. Abre aspas. Vamos dar uma olhada igualmente crítica em nossas atividades de automobilismo. Uma exceção é o contrato com Max Verstappen. A Jumbo é um dos patrocinadores pessoais do atual campeão mundial de Fórmula 1 e há muito tempo está associada ao holandês e ambas as partes atualmente têm um contrato. Em termos concretos, isso significa que nada vai mudar e a Jumbo pode apenas adornar o capacete de Verstappen no próximo ano. Há mais pontos de interrogação na própria equipe de corrida de Van Aert no WEC. Van Veen disse o seguinte, abre aspas, a questão é se devemos continuar esse patrocínio de dentro da empresa. E, no entanto, a publicidade negativa em torno de Van Aert não teve um grande impacto nos negócios da Jumbo em si, como Van Veen confirma, dizendo, a reputação nos afetou. Por outro lado, vemos que a maioria dos nossos clientes permaneceu leal a nós. No entanto, permanece incerto o que acontecerá com Van Aert no futuro. Abre aspas, Fritz, como pessoa, ainda é suspeito. Temos que esperar e ver o que a investigação revela. Palavras do Van Veen, que responde à pergunta sobre se Van Aert acabará voltando para a Jumbo. Ele fala, encerrando, é muito cedo para dizer qualquer coisa sobre isso. Tá aí, meus amigos, a matéria do título do vídeo era essa, mas fique aí, vai ter muito mais informação agora na sequência para você. Vamos ao nosso próximo assunto. Mas antes, nossa rápida propaganda. Acesse nosso site, que eu vou colocar aqui na tela para você. Olha só, esse é o nosso site, é o informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, obviamente você acessa a parte esportiva. Próximo assunto, pilotos de Fórmula 1 prestam homenagem ao Ken Block. Vou colocar aqui a imagem relacionada. Essa fera que infelizmente faleceu, né? Block começou sua carreira nos rallies em 2005, mas fez ondas com uma série de vídeos Gymkhana que o viu flutuar e saltar em estilos espetaculares em todo o planeta. O piloto americano também cofundou a DC Shows, competiu no Campeonato Mundial de Rally, World Rallycross e inúmeras outras disciplinas. A Hoonigan Industries, marca de roupas e estilo de vida da Block, anunciou em 2 de janeiro que o californiano morreu aos 55 anos de idade em um acidente de snowmobile. Eles afirmaram o seguinte, abre aspas, Ken foi um visionário, um pioneiro e um ícone. E o mais importante, um pai e marido. Ele fará muita falta. Por favor, respeite a privacidade da família neste momento enquanto eles sofrem, fecha aspas. Pilotos e personalidades da Fórmula 1 prestaram homenagem à lenda e ao visionário Block. Deixa eu colocar aqui na tela para você a imagem, para você poder ver então estas homenagens. Este aqui é o nosso site, que eu falei agora há pouco, né? Este é o nosso site. E aqui você vai então em Automobilismo News. Depois vamos entrar na matéria que eu estou falando agora, que é esta aqui, né? Já vai vendo aí a velocidade que o site carrega. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos então às imagens. Aqui estão elas. Esteban Ocon. Perdemos uma lenda. Obrigado, Ken, por compartilhar a paixão pelas corridas da maneira que você fez.
Carlos Sainz. Descanse em paz, Ken Block, uma verdadeira lenda do esporte. Todos os meus pensamentos com sua família e amigos. Jason Button, em choque com a morte do Ken Block. Um talento tão grande, ele era um verdadeiro visionário, com seu próprio estilo único e sorriso contagiante. Nosso esporte perdeu um dos melhores da atualidade. Mas, mais importante, um grande homem. Enviar amor e abraços para a família Block, #RipKen. Jack Aitken é um visionário que entreteve milhões, incluindo um Jack ligado à escola, Rip Ken, Rip in Peace, né? No inglês seria Descanse em Paz. Estrada e Pista escreveu o piloto de rally profissional e fundador da Hoonigan, Ken Block, morreu em acidente de snowmobile. A Mercedes F1 publicou Ken Block, um ícone do automobilismo, foi cedo demais. E o Lewis Hamilton escreveu: tenho saído principalmente das redes sociais para me concentrar na minha saúde e bem-estar. Hoje eu recebi a notícia da perda de um amigo querido. Estou arrasado ao saber da morte de Ken Block. Ele era uma pessoa incrível, sempre viveu a vida ao máximo. Lembro-me da nossa primeira vez trabalhando juntos e como ele era positivo. Tanto talento atrás do volante. Anos atrás, nos divertimos muito praticando esqui e snowboard no Canadá. Tínhamos muito respeito um pelo outro, ele realmente fará falta. E meus pensamentos e orações vão para sua linda família. Partiu cedo demais. Descanse em paz, Ken. Tá aí então as palavras do Lewis Hamilton. Próximo assunto: Haas revela nova marca antes da temporada de 2023. Vou colocar aqui a imagem para você. Será que a Haas vai bombar agora em 2023? Só o tempo dirá, né? A equipe Haas F1 revelou sua nova marca para a temporada 2023, depois de assinar com a MoneyGram como seu patrocinador principal. Desde que encerrou o patrocínio da empresa russa Uralkali no início da temporada 2022, a equipe está em busca de um novo patrocinador principal. A ligação da MoneyGram foi anunciada durante sua corrida em casa no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin. Como parte do acordo de vários anos, a equipe foi renomeada para MoneyGram Haas F1 Team e os verá executar seus logotipos com mais destaque nesta temporada. A Haas, parte do acordo de vários anos, a equipe foi então renomeada para esse nome que eu falei, né? A Haas publicou seu logotipo atualizado nas mídias sociais, que mantém o mesmo esquema de cores vermelho, branco e preto, juntamente com o slogan Ano Novo, Nova Equipe, Nova Era. A equipe americana vai correr com Kevin Magnussen em 2023 ao lado do retornado da Fórmula 1, Nico Hülkenberg. Vou colocar aqui o logo na tela para você. Tá aí o logo da equipe Haas. Vamos ao próximo assunto, mas antes um recadinho rápido, segue nosso Pix aqui na tela, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, você pode doar qualquer valor é bem-vindo se você puder e quiser, é claro. Para você que mora aqui no Brasil, então pode usar esta ferramenta, o Pix. Próximo assunto, Ferrari faz bons ganhos na batalha contra a perda de peso com o carro de 2023. A equipe italiana
é apenas uma das 4 equipes que atualmente forneceram uma data de lançamento para seu carro, com o projeto de codinome 675 definido para ser mostrado ao mundo no Dia dos Namorados americano e europeu, que é em 14 de fevereiro. Mas alguns detalhes começaram a surgir sobre o que os fãs da Ferrari podem esperar do desafiante 2023. De acordo com Franco Nugnes, do site motorsport.com, a equipe obteve bons ganhos ao tornar o sucessor do F175 mais leve. Eles pretendem ficar abaixo do limite de 796 quilos, a fim de se darem a opção de adicionar lastro ao carro para ajudar a melhorar seu equilíbrio e otimizar o comportamento com os pneus. Haverá também um foco maior na aerodinâmica, com a equipe pronta para melhorar ainda mais os sidepods retirados, o que deve promover um melhor fluxo de ar, melhorar a força descendente e reduzir o arrasto. Perder peso parece ser o grande foco para as equipes que entram em 2023, com o RB19 da Red Bull também sendo mais magro do que o carro lá de 2022. Dado o domínio da Red Bull e da Ferrari no ano passado, apenas uma corrida não foi vencida por eles. Não seria surpresa ver mais equipes produzindo carros semelhantes à dupla em 2023. Essa é uma situação que o chefe da Red Bull, Christian Horner, previu, dizendo ao Channel 4 que esperava ver mais alguns carros que se parecem com uma Red Bull ou Ferrari na próxima temporada. Abre aspas, ele disse, é difícil porque é uma desvantagem. Ele falou em referência às próximas restrições de desenvolvimento da Red Bull. Mas acho que o que você verá em 23 é que os carros convergem, e tenho certeza de que há mais alguns carros que se parecerão um pouco com a Red Bull ou a Ferrari. Acho que ter esse número 1 no carro, ter recuperado o Campeonato Mundial de Construtores é uma grande motivação para se manter nesse nível. No início da temporada 2022, a Red Bull teve dificuldade em se manter abaixo do limite de peso, com um relatório surgindo antes do Grande Prêmio da Emília-Romanha, em março, de que a equipe havia raspado 8 quilos. O que quer que eles fizessem claramente funcionou, pois a equipe venceu todas, exceto 3 das 18 corridas restantes de Imola em diante. E sempre é muito interessante a pré-temporada, onde ficam as dúvidas sobre quem virá com o melhor carro, ou se nada mudará. Veremos, né, amigos? Veremos. Já deixe seu comentário aqui o que você acha. Quem vai vir mais forte em 2023? Ferrari ou Red Bull? Ou será que algum outro carro pode ser protagonista? Saberemos logo logo. Seguindo por aqui, mais um assunto interessante para você, mas antes, um recadinho rápido. Perdeu nosso último vídeo do nosso canal Esporte Total, Momentos Emocionantes? Então clica aqui embaixo no nome do canal, temos aqui sempre assuntos muito interessantes. E o assunto do último vídeo sobre automobilismo foi o seguinte: amado e difamado designer de circuitos da Fórmula 1. Acesse aí, assim você não perde nada. Vai deixando o like já, se inscreva e assim você não perde as novidades. Próximo assunto, imagem relacionada na tela, ainda sobre a Ferrari. A Ferrari começou o ano passado em grande estilo, com uma dobradinha na abertura da temporada, enquanto o companheiro de equipe de Sainz, o Charles Leclerc, conquistou uma série de vitórias nas 3 primeiras corridas. O Sainz que está confiante de que a Ferrari pode bater a campeã Red Bull em 2023. No entanto, o desafio inicial de Leclerc e Ferrari logo desapareceu, através de uma combinação de erros estratégicos. A falta de confiabilidade e erros do piloto, ao lado de Max Verstappen e Red Bull, atingindo uma corrida impiedosa de forma a caminhar ambos aos títulos mundiais que nós já acompanhamos. Mas apesar da decepção de ficar aquém da última vez, Sainz tirou muitos pontos positivos da experiência e sente que a Ferrari não está longe de preencher a lacuna de desempenho para a Red Bull. Abre aspas, sinto que temos chance.
Quero dizer, a Red Bull tem sido dominante, mas eles têm sido dominantes sem estar claramente à frente no ritmo. Palavras do Sainz apontando para sua pole position e o bloqueio da primeira fila da Ferrari no GP dos Estados Unidos no final da temporada. Abre aspas, não sinto que estamos atrasados, tão atrasados em termos de desenvolvimento de carros e desempenho do carro. Se você pensar sobre isso, eu estava na pole em Austin. Fomos 1-2 no quali. Deve ser que nosso carro não esteja tão longe da Red Bull, fecha aspas, disse ele. Com a Ferrari perseguindo seu primeiro título de pilotos desde 2007 e o primeiro título de construtores desde 2008, o espanhol também definiu onde ele acha que a operação de Maranello deve concentrar seus esforços. Deixa eu colocar aqui a imagem na tela. Será que a Ferrari vai continuar com esse número 2 na frente do carro, enquanto que a Red Bull tem o número 1? Abre aspas. O que precisamos nos concentrar é em tentar entender os pneus de 2023 e ver como podemos ser mais rápidos na corrida, porque está claro que a Red Bull é particularmente rápida na corrida em comparação conosco. Para a estratégia, execução de corridas, gerenciamento de pneus, esse é outro passo que queremos dar, no qual já estamos trabalhando. Mas em termos de desempenho puro, não estamos longe. Nós só precisamos colocar um pouco mais de potência e um pouco mais de downforce no carro. E vamos estar no mesmo nível ou mais rápido. Então, vamos esperar que possamos fazer isso, fecha aspas, disse ele. Sainz e Leclerc formarão uma formação de pilotos inalterada na Ferrari em 2023, embora haja mudanças no topo com a saída do ex-chefe de equipe Mattia Binotto e o ex-chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, como seu substituto. Vários desses assuntos nós já tratamos aqui no canal, como por exemplo o substituto do Binotto e outros assuntos que eu falei aqui, não vou repetir, né? Então basta você pesquisar aqui no canal, tem muita informação sobre a Fórmula 1. E aí, dessas duas, quem chegará melhor em 2023? Como eu já falei antes, será que outra equipe pode ser forte? Saberemos logo. Próximo assunto, mas antes de continuar, um recadinho, acesse nosso outro canal aqui no YouTube. É o canal Informa Tudo, canal do Ariel Selba, que é meu nome aqui na internet. Canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no meu nome, no nome do canal, melhor dizendo, ir em meus canais, você vai encontrar, ou pesquise por Ariel Selba, que é então o meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esquece do like, inscrição e aquela coisa toda. E o assunto do último vídeo do canal foi música latina dominou o mundo em 2022. Sempre assuntos super interessantes para você. Assuntos gerais. Próximo assunto, Alpine anuncia a data de lançamento 2023 e revela nome do novo desafiante da Fórmula 1. Olha só. Os construtores de Enston Viri terminaram em quarto lugar no campeonato com seu carro 2022, o A522, e colocarão em campo uma formação totalmente francesa nessa temporada, com Esteban Ocon e Pierre Gasly ao volante, já que Alonso partiu para Aston Martin. O Alpine A523 deste ano será lançado em 16 de fevereiro em Londres, confirmou a equipe na última quarta-feira. Gasly, que se junta à AlphaTauri, testou o A522 no circuito Yas Marina, após a conclusão da temporada 2022, e disse na época, abre aspas, em primeiro lugar, obrigado a todos da equipe por me fazer sentir tão bem-vindo nos últimos 2 dias. Estou me sentindo pronto para começar este próximo capítulo na minha carreira. Estou ansioso para visitar todos em Viry e Enston, informando sobre este teste, antes de trabalhar em direção aos nossos objetivos ao lado de Esteban para a temporada de 2023. Vamos olhar aqui o vídeo que está lá no Twitter da Alpine. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui no nosso site informatudo.com.br.
Vamos ver. Tá aí um videozinho bem rapidão da equipe. Deixa eu aumentar aqui a tela pra você ver maior, né? Tirar o nosso som aqui também para não atrapalhar. Afinal, a música é bem impactante, né? Dando sequência, o CEO da equipe, o Laurent Rossi, disse que seu P4 na classificação em 2022 foi um passo muito importante para os construtores que buscam avançar para lutar pelo campeonato. Abre aspas. Quero dizer, é sempre melhor terminar em P4 do que P5, sem dúvida. Palavras do Rossi no final da temporada passada. No início da temporada, o objetivo era colocar uma nova estrutura no lugar, o que fizemos. Essa estrutura deveria entregar inovações, atualizações ao longo de toda a temporada, para ser mais competitiva. O que fizemos, o que culminou, em última análise, em uma posição melhor, o que estamos muito perto de fazer. Então, é importante não apenas financeiramente, mas também para o momento. Dissemos que tentaríamos progredir a cada ano para recuperar o máximo que pudéssemos com as melhores equipes. É importante não perder o primeiro passo. Espero que cheguemos lá, fecha aspas. As equipes vindo com tudo, meus amigos, com tudo para a temporada 2023. Como é que você tá aí? Tá emocionado pelo início da Fórmula 1? Ah, eu estou muito emocionado, não vejo a hora de iniciar as corridas. Propaganda, acesse no YouTube, pois nós também falamos de cinema aqui na internet. É verdade. O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel e o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e antigos, filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, esse que você está assistindo agora, você vai em meus canais, lá você vai encontrar e tem sempre assuntos muito interessantes. A última crítica que eu postei lá é o Avatar 2022, O Caminho da Água, Críticas de Cinema by Ariel, número 224. É verdade, já são 224 críticas de cinema já postadas lá pra você. Quer assistir? Então entra lá e já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos a todo momento pra você. Bom, amigos, amantes da Fórmula 1, estes foram os assuntos de hoje. Mas antes de me despedir, um recado. Chegou até aqui? Então deve ter gostado de mais esta estreia, live, vídeo, chame como você quiser. Mas se você gostou, só não esquece de deixar o like, né? Muito importante. Se inscreve no canal, ative o sino, clique em todas as notificações. Todo dia tem aqui muita informação, muita coisa interessante pra você. Aqui falamos do automobilismo com a Fórmula 1, do mundo das lutas, especialmente com o UFC, também o motociclismo com a MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, Mundial Superbike. Considere também compartilhar nossos links em seus contatos e ajudar assim o canal a crescer e poder trazer mais e mais conteúdo aqui para você. Comente sempre, participe via chat. Lembrando que nós transmitimos também as melhores corridas e lutas, tudo ao vivo aqui no canal. Acesse nosso site, é o informatudo.com.br. Esse que tá aí na tela para você. Segue também o nosso Pix, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, se você puder e quiser, é claro. Tá aí as chaves na tela. Você que mora no Brasil e pode usar o Pix, né? E não esqueça também de sempre ativar as legendas em nossos vídeos, mesmo que esteja vendo em português, as legendas são sempre muito importantes, muito útil
principalmente em momentos que você não pode ouvir, né? Lembrando que no caso da live, a legenda será inserida somente quando o YouTube terminar o processamento. Isso costuma levar mais de 24 horas, então amanhã já teremos aqui as legendas. Também no nosso site, aqui no cantinho direito de baixo, aí ó, opa, aqui, lá no cantinho, aqui, né? Aí. Você encontra nossos serviços e produtos que oferecemos. Fornecemos provedor de sites, faça um teste no nosso site. Você viu, né, eu abrindo ali as páginas, como abre rápido, abre na velocidade da luz. Seu site é atual, você que tem site, ele tá lento, custa muito caro, então considere vir para o nosso provedor. É o provedor Informa Tudo. Aqui no site tem todas as informações para você. Além do provedor, também temos produtos e serviços, como computadores e peças, gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo na página Informa Tudo, o link está também aqui na descrição. Por hoje é isso, meus amigos e minhas amigas, essa foi mais uma live vídeo estreia, obrigado a todos e até a próxima. E não esquece, acelera mundo! A qualquer momento estaremos de volta com muito mais para você, valeu!